E aí, pessoal, boa noite. Estou aqui mais uma vez na live maravilhosa. Eu, Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias, professora de arte da Fundac, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. E hoje eu tive o prazer, a honra, né, de ter aqui nesta live a minha amiga aqui de teatro, minha parceira de profissão, nada mais, nada menos que Bruna Guimarães. Né? A Bruna começou com a gente no teatro, na famosa Rosa de Cabriúna, né? Que a gente já falou tanto aqui, enfim, e inúmeros trabalhos de teatro, na contação de história, agora também como plantadeira de história. E aí eu vou deixar agora para a Bruna se apresentar e falar um pouco, né, dessa carreira que ela começou tão cedo. Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigada, Rita, pelo convite, né? É uma honra estar com você, até pela história que você tem dentro da minha história e dentro da história de Caraguá, né? Obrigada. Eu comecei em 2006 a fazer teatro e eu tive a oportunidade de... O primeiro espetáculo, que foi a Rosa de Cabriúna, minha máscara, Tá caindo. que foi a Rosa de Cabriúna, foi com a Rita, né? Então, ela fazia parte, a Lala Machado, a Rosana Castro, a Dibailson era o diretor, na companhia Teatro de Areia. E foi ali que eu comecei. Eu tinha 14, 15 anos. Olha só, pensa. De idade. E era uma menina ainda, né? Então, era a mascote ali do grupo. E eu lembro que logo no começo a gente foi participar de vários festivais, a gente ia viajar, tinha jurados, e eu podia estar assistindo, né, assim, a Rita, que já era profissional, a Lala, a Rosana, atores incríveis da cidade, e tá ali pertinho, aprendendo na prática, né, com elas. E isso não tem preço, fez toda a diferença na minha trajetória. O meu começo foi o meu norte, assim, onde eu descobri que era isso que eu queria. E hoje aqui na live, a gente vai estar falando disso, né, gente? A gente fazia esse teatro presencial e como se reinventar agora. A gente que é artista, a gente na pandemia ficou bem perdido, né? O que fazer agora com o teatro fechado, sem poder aglomerar, porque o nosso trabalho ele é aglomeração pura, ele é contato puro. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Quer falar alguma Não coisa? é só, né, confirmando aí o que a Bruna está falando, o artilheiro que para, né, na pandemia. É o voltar. Por quê? Não há como você fazer uma apresentação, um show, sem o público. Então, nós, os artistas, nós dependemos do público, né? Como tem um ditado que diz, o artista vai aonde o povo está. E como nós vamos nos apresentar sem o público? Então, como disse a Bruna, nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que arrumar um meio, né, através da internet, para poder fazer o nosso trabalho, através de vídeos, através de live. E com certeza nós levamos um alento, nós levamos esse entretenimento para essas pessoas que estão em casa. E quer queira ou quer não queira, nós fomos de vital importância para essas pessoas. Gente, tentem imaginar as pessoas em casa, né, sem poder sair, principalmente naquele começo que realmente estava todo mundo preso em casa, né? Hoje em dia já está um pouco mais solto, porque com a vacina, enfim, né, as coisas estão mudando e as pessoas já podem sair um pouco. Mas vocês se lembram que no começo Nossa. ficou todo mundo em casa. E o que seria dessas pessoas se não fosse a arte nas suas várias vertentes, né? Na música, Os a filmes, dança, né? os O filmes, audiovisual. o audiovisual, a contação de história, enfim, todas as vertentes da arte para entreter essas pessoas. Porque o cinema é a sétima arte, né? Caso vocês não saibam, o cinema também é arte, assim como a fotografia, enfim. Então, palmas, né, para a arte, para os artistas que puderam levar essa alegria, levar esse alento às pessoas que estão aí em casa. E o audiovisual hoje, eu não, ele está sendo muito essencial, né?
Então, se você, a gente que trabalha com teatro, que trabalha a Rita com contação de história também, a gente se viu obrigado a entender como funciona esse, como eu posso fazer uma boa filmagem, como eu edito, quais aplicativos, como eu posso usar o Instagram ao nosso favor para estar divulgando o nosso trabalho, e também o Facebook, né? O YouTube, onde está meu público. Então, a pandemia, ela trouxe também para a gente uma visão mais ampla, né, do nosso trabalho, porque a gente teve que descobrir outras potencialidades, a gente teve que se reinventar, né, para continuar. Então, por exemplo, a minha trajetória, né, resumindo, foi sempre no teatro, na arte e educação, sempre em grupos, sempre fomentando grupos, trabalhando com criança e aglomeração. Aí, quando começou a pandemia, eu estava em Pindamonhangaba, estava fazendo parte do grupo do Adiba, Controvérsias, e também a Severina, que é um grupo de mulheres de Pinda, um grupo de teatro. E aí eu estava fazendo o Senac Pinda, também técnico em teatro, e começou a pandemia. E aí eu voltei para Caraguá, e essa é uma dica que eu vou falar, que é o que eu descobri na pele, né? Se você tiver perdido, se você for artista ou não, mas se você tiver perdido e não sabendo como se reinventar, acho que o primeiro passo é a gente silenciar, é se acolher, sabe? Não ficar se cobrando que a gente seja produtivo, porque a gente tem isso, né? As pessoas cobram e a gente também da gente ser produtivo todo dia. O que você está fazendo? O que você está trabalhando? Então, não, tá tudo bem não fazer nada, tá tudo bem parar, sabe? E olhar para você, olhar para dentro de você. E foi isso que eu fiz. Primeiro eu me machuquei falando, meu Deus, eu não tô fazendo nada, não sei o que fazer, né? Mas depois eu entendi que eu precisava me acolher mesmo, sabe? Porque somos crianças também. A gente também, essa criança interna, ela mostra o caminho pra gente se a gente ouvir. E aí eu me acolhi e comecei a entender, respeitar esse momento. E a partir daí que eu respirei, né, comigo mesma, eu fui pesquisar cursos. Eu não parei de buscar, sabe? Então eu fui pesquisar cursos. Eu fui fazer curso desde fotografia pelo celular até empreendedorismo, que é o empreendedorismo criativo, que é como eu transformar a minha arte em algo sustentável, né? Como que eu posso trazer a minha arte para o digital e transformar num negócio também, que eu possa estar tendo o meu retorno financeiro também. Então, acho que essa busca é importante. Depois do respiro, de aceitar, de tomar um banho de cachoeira, dessa conexão com a nossa essência, né? Com a Sim, gente mesmo. sim. E aí eu lembrei de muitas coisas da minha história. Acho que é muito importante a gente voltar para nossa história quando a gente estiver perdido. Para a nossa bagagem cultural, né? Porque Exatamente. cada um de nós tem a nossa bagagem cultural que a gente traz, né? Através da nossa família, através dos nossos ancestrais, através da nossa vivência, não é? Porque cada um traz essa bagagem, né? Então, eu tenho descendência do povo daqui, de lá, não sei de onde, não sei eu aprendi isso, aprendi aquilo, aquilo outro. O outro teve outra vivência, né? Os saberes e fazeres que nós, os artistas, né, nós temos. O artista, normalmente, ele tem várias facetas, né? É muito difícil um artista que faça uma coisa só. É muito difícil. Ele faz um pouquinho de artesanato, um pouquinho ele canta, um pouquinho ele dança. Normalmente ele tem o carro-chefe. Então, por exemplo, eu sou atriz. Mas eu também canto, eu também danço, eu toco um violãozinho, eu faço um artesanato, eu faço um crochê, eu faço um tricô, enfim, tudo é arte, né? Então, é muito difícil um artista que faça uma coisa só. E isso que a Bruna falou, como nós somos criativos, como nós usamos a nossa imaginação e a nossa criatividade para poder trabalhar e viver, a gente também usou isso para aprender. Se ela novinha do jeito que é, imagina eu, uma pessoa que eu vou fazer agora em outubro, 68 anos, eu nem da época do computador eu não sou. Então, eu apanhei muito e apanho até hoje, né? Para aprender sobre a internet, sobre informática, aprender como mexer no Facebook, no Instagram, enfim, e o WhatsApp.
Então a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás do prejuízo, né, como se diz, e aprender. E é um momento que a gente precisa também de se juntar, de se unir, de se ouvir, sabe? Porque, por exemplo, quando eu também sofri para entrar nessa coisa, eu não sabia fazer, como que faz um stories, eu ia perguntar para minha irmã, porque eu nunca fui conectada a essa coisa do digital. Meu pai sempre falava para eu fazer canal no YouTube e eu fugia disso, eu não gostava da câmera, sabe? Eu gostava do presencial, do público ali, da energia, do olho no olho. E aí a pandemia me viu obrigada. E aí eu que já peguei essa época, né, mais que a Rita, da internet e tudo mais, eu tô mais acostumada, eu sofri para entender de como usar essas ferramentas, de como que se edita um vídeo, de como eu posso filmar. Eu tive um processo também, né? Imagina, para ela ainda é mais difícil, porque é uma pessoa que Muito. tá totalmente a parte disso, sabe? Então, quando a gente pergunta, né? Ela me pergunta ou eu pergunto para alguém, mas como que é isso? É a gente ter essa paciência, sabe, um com o outro, de ouvir e de se ajudar, porque a gente tá, sim, precisando disso, de empatia. É um momento que a gente precisa muito de empatia e de se ouvir e de se acolher um ao outro. Então, olha, eu não sei isso. E o que você pode me ajudar? E aí vai fazendo essa troca e criando essa rede. Eu senti muito essa necessidade desse momento da gente se unir, porque senão não dá, senão a gente Verdade. não aguenta. A gente tem que se unir, sim, e como no meu caso, né, a contação de história. A contação de história é olho no olho, é aconchego, né? Ou seja criança, seja idoso, seja quem for, tá sentadinho ali, na sua frente, você contando a história ali. Então, imagina você ter que gravar um vídeo, né? Contar a sua história para o celular ou lá no notebook, seja como for. É muito difícil, mas nós tivemos que nos adaptar, né? Reinventar, como ela diz. Só pegando um pouquinho aqui, um ganchinho, agradecer o pessoal que está assistindo. A minha linda aluna, Eve Kate, falou que lindíssima. Ah, obrigada, Eve Kate. Você é linda também. Soraya Lima, suas lindas. Você é linda também, Soraya. Cristina Oliva, a nossa amada esposa do Peleas. Maria Inês Godoy, obrigada, Maria Inês. Murilo Mateus, que é o nosso grande amigo do teatro, ator que participou da peça O Mágico de Oz e não está mais aqui na nossa cidade. O Murilo Mateus disse: vocês são sensacionais, tudo vai passar. Muitos artistas tiveram que evoluir. E também o nosso amado Henrique Cadim, lá de São Sebastião. Obrigada, Henrique, você é Que legal. 10. Muito bom, né? Muito bom, nossa. E aí eu vou falar um pouquinho como que eu entrei de contar histórias, porque eu não digo que eu sou uma contadora de histórias. É sim. Porque, É sim. porque ó, do lado dessa mulher aqui, você tome cuidado do que você vai falar, viu? Porque a minha área, ela veio do teatro. O teatro é diferente, né? É diferente. É quando você vai contar a história. E se você não tiver o negócio que a Rita tem, você fica no chinelo, assim, a pessoa não vai aguentar te ouvir, sabe? As crianças vão dispersar, então tem que ter um negócio aí, entendeu? Então, por isso que é muito bom, é uma honra ter em Caraguá, né, a Inha Rita e o Leco Borba como referências pra gente, que é a referência de contação de história em Caraguá, inclusive, né? São vocês. E aí eu comecei a me aventurar nisso, porque o teatro, a gente trabalhar com muitas pessoas, o teatro é isso, né? Muita gente. E eu fui sentindo a necessidade de fazer projetos solos, de descobrir como caminhar sem depender do outro. Porque numa hora que eu preciso viajar, ninguém me barra, eu pego e vou. Uma hora que eu quero fazer o que eu quiser, eu pego e vou. Então, essa autonomia. E aí eu enxerguei na contação de história essa possibilidade. Porque é só você e a sua criatividade, né? E você pode usar objetos e numa mala você faz a contação de história. Você não precisa carregar um monte de pessoas. Então, eu vi essa possibilidade. Aí eu fui fazer um curso lá em São Paulo, no Brincantes.
do Nóbrega. E só que eu fiz um dia do curso. No outro dia já estourou a pandemia e já não podia mais. Aí eu eu não voltei mais, né? A gente continuou tendo curso pelo virtual, mas aí eu não continuei. E tinha um bloqueio ainda com essa coisa do digital, tanto que eu não continuei. E aí, o que eu fui fazer? Eu não fui fazer. Eu não fui fazer. E aí, o que aconteceu para eu contar a história? Aconteceu uma situação em casa, que eu tenho um sobrinho de 6 anos, que é o Davi Lucas. E ele tava com medo de morrer. Porque eu acho que na escola tá falando tanto de coronavírus, e também a mídia, e não sei de onde que ele tirou, mas ele tava com medo de morrer. E eu fiquei espantada, porque uma criança com medo de morrer não é uma coisa, né? Você tem que tomar cuidado com isso, né? Olhar para isso, é sério. Então, assim, o que eu fui fazer? Gente, eu vou contar a história do Davi Lucas. Eu não gostava de me filmar, então eu filmei objetos. E eu pegava o meu celular e fazia aqui, filmando. Era uma vez o Davi Lucas. Usei umas xícaras e falei que o Davi, ele fazia muitas perguntas, que ele deixava a gente doido, né? Que ele queria saber por que o vento secava. E ele queria saber da morte também. E trouxe ali esse assunto da morte de uma forma natural. Que né? É um ciclo da vida. É o nascimento e a morte. E foi ali que começou. Só que eu coloquei no meu canal do YouTube. Quando eu coloquei no canal do YouTube, tive uma procura de uma professora que ela me perguntou quanto que você cobra para você presentear o meu filho. Eu quero presentear meu filho com uma contação de história, contando a história dele. E foi ali que começou. Aí eu enxerguei e ela me incentivou muito. Ela falou, né? É um negócio isso também. Você contar histórias das pessoas no momento que as pessoas estão precisando ouvir a própria história, precisando se conectar com elas mesmas. E foi ali que começou, gente. Foi sem pretensão. E aí eu comecei a contar histórias das pessoas, histórias reais. Então a Rita vai me contar a história dela. Eu transformo, né, numa contação de história de uma forma poética, artística, com música. Também trabalho com uma musicista que é a Nega Azevedo, que é uma amiga. Ela é de Caruaru, mas mora em São Paulo. E ela cria música pra história também. Então, toca vários instrumentos. E aí foi ali que eu comecei. E é muito interessante, né, essa vertente da contação de história, porque não é muito comum, né? Porque você vê o contador de história que conta a história infantil, a história da África, a história, né, regional, enfim, né, de tantos estados que nós temos aqui no Brasil, história das Mil e Uma Noites, né, as histórias encantadas da Sherazade, enfim. A pleiade de histórias é imensa e vai por aí afora. Mas essa vertente da Bruna, da plantadeira de história, de você contar a história da pessoa, né, como um presente. Isso é muito interessante e não é comum. E é muito útil, né? É muito útil, como ela deu o exemplo do sobrinho. Porque a criança é assim, ela é curiosa. E tem coisas que ela não entende, então ela pergunta. E a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para a criança. Sim. Porque a criança é muito criativa, né? Por exemplo, você fala assim, tem gente que tem... É um termo até antigo, talvez hoje em dia não use mais, mas antigamente os idosos costumavam muito falar: essa criança, seu nariz está correndo. Não é esse correndo, não, é correndo. Então, o que a criança imaginava? Aquele enorme daquele nariz com 2 pezinhos correndo. Olha aí o que você fez no pé da mesa. A criança imagina aquela mesa e aqueles pezinhos assim. Então, a gente tem que ter essa noção que tudo que a gente fala para a criança, ela mentaliza. E na cabeça dela, ela vê aquela imagem, né? A criança, ela cria uma imagem. Por isso que a contação de história é mágica. Quando eu dou as dicas, né? Quem assiste os vídeos lá no YouTube, eu dou essas dicas que você tem que acreditar naquela história que você está contando. Né? Que nem outro dia eu falei, se você pegar um cabo de guarda-chuva, enrolar um lenço e falar que aquilo ali é uma rainha com a sua capa, você, contador de história, tem que acreditar. Você tem que olhar no cabo do guarda-chuva e ver a rainha
e aquele lenço e ver a capa, porque senão você não passa. Se você não acredita, a criança não vai acreditar também. E assim é com qualquer coisa que você conte para alguém. Se você não acredita naquilo, você não passa. A pessoa vai olhar e vai falar, nossa, aquilo é falso, né? É É, como no teatro, né? também. É como no teatro. Então você é aquela personagem, né? Então você está fazendo aquele papel ali no teatro. Se você não está acreditando naquilo e não entra no personagem, como a gente fala, né? Você não passa, fica falso. Quem está sentado lá na plateia assistindo, olha e fala, sabe, fica uma coisa assim vazia. É a verdade, né? É a Trazer a verdade, você verdade. tem que trazer a verdade. E além de essa contação de história personalizada, né, de contar as histórias das pessoas, o feedback que eu venho tendo, assim, é que além de ser um trabalho artístico, ele é muito terapêutico. E eu tô entrando nesse lugar da terapia, sabe, da psicologia, eu até tô interessada em estudar mais sobre esse lado, porque até então eu era atriz. Aí a gente vai descobrindo outras possibilidades, então, assim, de pessoas virem e falarem, né? Nossa, eu quero fazer terapia com você. Daí você. Opa, Mas eu não eu sou terapeuta, sou né? terapeuta. Mas o teatro e a contação de história, ela é muito terapêutica, né? Mas é óbvio que tem que ter um estudo para estar conduzindo essa pessoa da melhor forma. Mas eu acho que o medo, ele sempre vem, porque a gente tem medo do novo, né? Eu tive medo. Tipo, e agora? E agora? Isso daí, eu vou ter que entender como é que funciona isso, como é que faz live. Nunca fiz live. Uma hora você vai ter que apertar aquele botão ali e ver como é que é, né? E como é que a gente passa por esse medo e continua? É quando a gente tem um propósito de vida. Então, a gente entender, cavucar na gente o nosso propósito de vida é o que faz a gente continuar. Então, quando eu vejo o meu sobrinho com medo de algo, o meu amor por ele é o que faz eu continuar, né? Quando eu vejo que eu estou fazendo bem para as pessoas, dando meus ouvidos, o que é, né? Você ouvir uma pessoa de verdade, eu faço bem para ela, isso é um propósito, né? E isso a gente. Eu tô com medo, mas eu vou, porque ela precisa. Eu preciso também, é uma troca. Então, eu acho que é isso. O propósito é muito importante da gente entender qual que é o nosso propósito de vida. E pegando um gancho nesse que a Bruna está falando aí, de terapia, de ser terapeuta ou não e tal, de prestar o ouvido, eu comecei a lembrar do nosso trabalho, aí eu me referi, eu e o Ângelo Pereira, né, que a gente tem a dupla em Arrita e Leco Borba, do trabalho que a gente fez por 12 anos na Santa Casa, aqui em Caraguatatuba, né, como contador de história. Então, gente, é um trabalho muito parecido com os Doutores da Alegria, né? Só que os Doutores da Alegria, eles partem para o lado do... Eles são bem vestidos de palhaço e tal, e eles trabalham mais a pediatria, né? E nós, eu e o Ângelo, né, em Arrita Leco Borba, a gente fazia a Santa Casa todinha, né? As enfermarias, a pediatria, a maternidade, a gente fazia a Santa Casa todinha. Já fizemos também a UPA, AME. Então, é uma outra vertente do trabalho onde você tem que ter um cuidado especial, né? Não é Sim. qualquer um que vai fazer contação de história na Santa Casa. E nós, com 12 anos, né, de tarimba já no lombo, a gente entra numa enfermaria, você já tem aquele feedback, você já sabe da pessoa que está com dor, que não quer saber de graça, não quer conversar, você sabe daquele que está com um parente, um acompanhante que já não está gostando daquilo, você sabe do outro que está receptivo, aquele que pode ou que não pode. Então, gente, é um trabalho importantíssimo. Por quê? A gente tem o retorno da população. Até hoje, eu encontro pessoas de pessoas que eu atendi lá na Santa Casa muito tempo atrás. E já passaram tantos anos e eles continuam me agradecendo. Tem uma moça que a gente fez a contação de história para a mãe dela, né, aí na Santa Casa, ela, inclusive ela é de São José dos Campos. Até hoje eu tenho essa menina no meu Face. A mãe dela já está morando lá no céu, já foi, mas era sempre muito grata, né?
ao trabalho que a gente fez. E aí a gente fala contação de história, mas é um modo de dizer, a gente faz uma intervenção. Porque em cada enfermaria, em cada leito, contar uma história, a gente vai amanhecer lá dentro da Santa Casa. Então a gente entra e faz uma intervenção. A gente conversa com quem está receptivo, né? Conversa com o outro, faz uma graça aqui, ali. Gente, a alegria, a endorfina, né? Que fala que é criada pela alegria, pelo sorriso, ele aumenta a sua imunidade. A pessoa que está alegre, que está feliz, ela consegue Cura, né? a cura, ela consegue fazer com que a sua imunidade aumenta. Então, a melhora dela, né, o tratamento que ela vai fazer ali, tem um efeito muito maior e muito melhor. E sem contar com certas coisas que você vê dentro de uma enfermaria, né? Às vezes a própria pessoa que está ali deitado, que está imóvel, não sabe como está o pé, a perna ou alguma coisa assim, que às vezes está numa situação lastimável. E você tem que entrar, olhar aquilo com cara de paisagem, né? Você não pode entrar numa enfermaria e ver um pé, uma perna todo lascado e fazer aquela cara que a pessoa vai falar, meu de Deus, susto. né? E enfim. É uma sensibilidade, né, que tem que ter. A gente tem que aprender a olhar aquela coisa assim terrível, o seu coração apertado, às vezes os olhos querendo encher de lágrimas, você engole o choro, engole tudo e faz a cara de alegria e vamos lá levantar aquele doente, levantar aquela pessoa ou aquela criança e bola para frente. Deixa só eu dar mais um alô aqui. O nosso querido Henrique Candim, quem não conhece, é um ator, um contador de história, um produtor, enfim, um homem que vive da arte, que cheira a arte, transpira a arte, um artista, assim, diria que 100%, lá de São Sebastião, caiçara, raiz de São Sebastião. Henrique, eu tiro meu chapéu para você. Henrique Cadim disse que está gostando do universo audiovisual. Não quero sair, kkk. Vocês têm dinheiro? Quem não tem, conta história. Não tem aquele ditado que diz, quem não tem dinheiro, conta história. Rocio Iara, Maiara Nascimento, Luciana Silva Souza, DJ Delta LN, que é o nosso querido Pedro, que é o primo do Jefferson, fã de vocês. Viviana Ribeiro. Gente, essa menina, Rocio Iara, ela é do Peru. Ela é uma menina peruana que eu conheci em 2012, quando eu estive no Peru. Ela e uma outra amiga tinham um hostel em Nazca. Nazca é uma cidade que tem no Peru. E eu fiquei hospedada no hostel da Rocio. Uau! E a menina agora, olha aqui, Rocio Yara. Beijo para você, beijo para o Peru, beijo para a Nazca, o meu amigo Fernando também, Fernando Alarcón Ayala, que é um peruano também de Nazca, que hoje em dia vive em Lima. Enfim, o Peru mora aqui no meu coração. Obrigada, gente. E sobre isso que a Rita estava falando, né, de chegar num local, né, no caso no hospital, e ter que lidar com as emoções, o controle, eu senti muito isso escutando as histórias reais, né? Você escutar de verdade as histórias das pessoas, tem histórias, toda história tem muito amor e tem muita dor, né? Tem histórias que tem mais que outras, e aí como você absorver aquilo, sentir aquilo, recontar aquilo de uma forma muitas vezes lúdica, porque tem coisas que não dá para você ser explícito, você tem que trazer aquela a poética, né, da cena, a poética da história. E aí eu sinto e mexe comigo. No começo eu fiquei mal. No começo me sobrecarregou e eu pensei até em parar, assim. E aí, só que eu estava conhecendo um pouco sobre constelação familiar, que entra nessa área de terapia holística, né? Então aprendi paralelo a separar, porque a gente sente aquilo ali, mas aquilo ali não é nosso. Aquele sentimento, aquela história não é nossa. Então a gente tem que, né, contei e agora coloco aqui
toda essa energia num copo de água que eu aprendi e aí entrego ali para a pessoa, cada um tem a sua história. Mas é uma busca esse equilíbrio, né? Que o artista precisa encontrar, porque a gente vai entrando no personagem, Isso que eu ia falar. né? A gente, como, né, a gente diz assim, popularmente falando, a gente empresta o nosso corpo, né, para aquele personagem. E aí, como a gente trabalhou muito tempo na Rosa de Cabriúna, a gente viajou muito, muito. Você não é uma apresentação que você faz uma vez, né? Então, na Rosa de Cabriúna eu era a Benta. Ah, eu fui a Benta uma vez só e acabou. Não, eu fui a Benta muitas vezes. E você acaba encarnando aquele personagem, você acaba sentindo aquilo na pele. E se você não souber separar, né, depois, a Benta da Rita, fica difícil, porque essa peça Rosa de Cabriúna é um tragicômico, né? Então ela tem a parte da tragédia. A Benta era como se fosse a mãe daquelas meninas, que a Bruna era uma delas, era a filha mais nova. Eram 7 filhas, ela era a mais nova. Então essa mulher, que ela era ali como se fosse uma governanta, né? Uma empregada, enfim. E ela que criava essas meninas. Então é uma situação difícil que você está vivenciando. Então você está sentindo a situação daquelas 7 meninas na pele, né? A Benta apanha, porque o Fidelis Cassiano que vem ali quer tomar conta da situação e a Benta está atrapalhando, porque ela põe na frente e não deixa. Então ela apanha em cena. Então é uma mulher sofrida que apanha, que cuida daquelas meninas, e aí vai vendo a situação sair fora do controle, né? Aquelas meninas ficando perdidas no mundo, porque ela está vendo o fim que vai levar aquilo. Então aquilo para aquela pessoa dói. É como se fosse uma mãe, você sente. Aí quando acaba aquela peça, você está arrebentada, né? Oh. Porque o seu emocional vai lá embaixo. Você sai da peça que você sai assim, parece que o caminhão da mudança passou em cima. Exatamente. Não é? Você sai acabado. Por quê? Porque você vive aquilo, né? Você sente aquilo na pele. E aí o que você tem que fazer? Opa, acabou, tomei um banho, tirou o figurino, a Benta tá para lá, agora a Rita vai viver para cá. Senão você não vive, né? Exatamente. Você vai levar isso para você e aí? Hoje eu contei, aliás, contei ontem, né, de noite, e aí hoje eu editei e coloquei tanto no Instagram, Plantadeira de Histórias, como também no YouTube. A história do seu João, que tem 85 anos de idade, e ele mora em Icapuí, no Ceará. E aí é uma história muito sofrida. Eu escutei os áudios dele, mais de 1 hora de áudio, assim. Olha só. Que ele mandou, a Secretaria de lá, de Turismo e Cultura, tá fazendo um resgate das histórias do povo. Olha que bacana, hein? E aí, aí eu vi isso, né? Porque eles estão colocando, eles vão até a pessoa, inclusive no Seu João não tem internet, e aí eles vão até lá, em áudio, tiram fotos e depois postam no Instagram, no Facebook da secretaria. E aí eu vi aquilo ali, eu achei, nossa, uma secretaria que legal, né? Divulgando os valores, o povo e uma secretaria de turismo. E turismo é isso, né? Sim. Turismo é cultura, é você entender a cultura daquele local, entender a história daquele povo. E aí eu achei incrível isso, eu falei, eu quero contar a história do Seu João, né? Eu pedi para eles foram até o Seu João perguntar se eu podia contar. E aí me mandaram um áudio falando que o Seu João falando que eu podia contar a história dele. E é emocionante, assim, porque é uma história muito sofrida, daquela coisa de família grande, da mãe que fica mãe solteira, e aí vai mudando de cidade. Ele ainda com 6 anos de idade carregava lenha para vender, sabe? Essa história que não teve brincadeira, ele não falou sobre brincadeiras. Em uma época em que as crianças trabalhavam porque era preciso, né? Isso, exatamente. E a criança, ao invés de brincar ou de estudar, ela tinha que trabalhar. E tinha que trabalhar. E aí, nossa, é muito forte, né? Mas ele contando, e ele também traz aquele jeito leve de ser, sabe? Aquela coisa de olhar o ponto positivo das coisas e de fé muito forte, assim. Então, mexeu comigo, obviamente, como cada história mexe em um ponto de mim, né? Mexe em algum ponto daqui do meu ser. E aí eu recebi hoje eles falando, né? A filha dele entrou em contato agradecendo, que o grupo da família já estava ali esperando a história. E aí
Meu, isso não tem preço. A gente chegar, imagina, eu tô aqui em Caraguatatuba, né, em São Paulo, e tô lá no Ceará e Capuí. Então, assim, as oportunidades que a pandemia também está trazendo, né? Sim. Dessa descoberta e da gente se poder trabalhar com pessoas de outras cidades, de outros países. Então isso está muito forte hoje, assim. E essa conexão eu acho incrível. Hoje eu estou com um grupo de teatro através da Fundac, a Fundação Educacional Cultural de Caraguá, e eu tenho o grupo, ele não é só de Caraguá. A gente tem pessoas de Pinda, de São Paulo, de Jambeiro, Olha e que trabalhando legal. juntos ali, sabe? Então, eu acho isso uma oportunidade de você estar conhecendo o trabalho de outras pessoas, de outros lugares, e essa troca mesmo de cultura, né? Imagina, eu tô conversando com um monte de gente do Nordeste, eu nunca fui, e aí você vai ouvindo, eu amo o sotaque, os sotaques de lá, e escuto, recebo músicas e vai tendo essa troca. Então, tudo depende do ponto de vista também, né? Que a gente olha para as coisas. Oi, gente, mais um pouquinho aqui. Viviana Ribeiro, minha linda. Viviana Ribeiro diz: as histórias são grandes ferramentas para auxiliar no desenvolvimento das crianças. Perfeito. Uhum. Sim, sim, sim. O nosso querido JC Curtis, o nosso fotógrafo Maravilhoso. da Fundac, maravilhoso, um ser humano fantástico. Nossa. Gente, ele é 10. Silene Rossetti, minha grande amiga lá do Amor e Caridade, esposa do senhor Sérgio, uma mulher também guerreira. Obrigada, linda. E o Henrique, o Henrique Cadinho, famoso, disse que está saindo para gravar e que domingo tem vídeo novo na página do Facebook. Henrique Cadinho. Gente, não percam. Não percam, porque vocês vão constatar o que eu estou falando. Esse cara, ele é 10. O Henrique de São Sebastião, De São Sebastião. Né? Não, e o Henrique é outra pessoa também, que entrou. Eu fico acompanhando algumas coisas no Facebook, no Instagram. Eu lembro que ele foi adentrando nesse lugar do audiovisual. Inclusive, a gente fez um longa juntos, lá em São Sebastião. Agora eu não lembro exatamente o local, mas ele era o pescador. Agora ele saiu, não vai, acho que, comentar mais. Mas e foi, inclusive, o primeiro longa que eu fiz, eu nunca tinha feito. Então, essa coisa com a câmera, eu ainda tinha muito medo. Então, depois com a pandemia e tudo mais, com a plantadeira de histórias, agora a gente já aí, né, já... E tem a esposa dele também, a Jéssica, porque a gente tá só falando aqui do Henrique, mas a Jéssica, esposa do Henrique Cadinho, também ela é 10. Uma profissional excelente, maravilhosa. Nós fomos jurados no FET aqui em Caraguatatuba, né? Acho que foi até o último FET, né? O último ou o penúltimo, não sei. Acho que foi o último. Que a Jéssica e o Henrique Cadinho tiveram. Ela é incrível. Ela é. Eu tive a oportunidade de ter os dois como jurados na época que eu estava com um grupo Navegantes da Arte, que era um grupo de adolescentes do Morro do Algodão. E, inclusive, algumas pessoas voltaram para a oficina, né? Estão comigo novamente. E a gente está querendo montar alguma coisa no virtual, né? No momento. Mas na época a gente montou a Cartomante. Pegamos o conto do Machado de Assis e a Cartomante, inclusive vocês também. Sim, do Letras de Luz. Letras de Luz, né? Então, eu tinha essa referência muito forte dentro da casa. Eu fui assistir. E assim, gente, eu quero fazer isso um dia, eu preciso viver isso. Acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez, foi a Cartomante. Marcou, Letras de Luz. Marcou muito, assim, pelo menos eu acho que todo mundo que assistiu, né? Marcou muito. E foi uma coisa assim, para nós, foi um parto, né? Porque foi um sacrifício, gente. Nós apresentávamos uma base de 4 a 5 vezes por noite, porque era numa casa aqui, né? Em Caraguatatuba, e entrava 15 pessoas por vez. Então, gente, a gente apresentava para aquelas 15 pessoas, aquelas saíam, entrava outra. Ele veio fazendo teatro. E aquelas saíam, entrava outra. E a gente apresentava umas 5 vezes por noite,
Na última apresentação, às vezes era de madrugada, a gente estava exausto, exausto. Deixa eu só dar um alô aqui para a Andréia Marques. Essa Andréia Marques Lessa, ela é minha fã. Ela é tia de uma menina que foi minha aluna amada, querida. E quando eu estava na Santa Casa, que eu tive uma cirurgia, acho que todo mundo me acompanha sabe, né? Eu fiz uma cirurgia na cabeça, tal, que eu caí, tive os coágulos. E na noite que eu internei na Santa Casa, antes de ir para São José, a Andréia estava lá com a mãezinha dela, que não estava bem de saúde, né? E hoje em dia a mãezinha dela também já virou estrela, está no céu. Sim. Mas um beijo, André, e um beijo para minha amada aluna querida. Sara Bels. Ah, é a que faz exposição, né? É. Sara Bels e o Gilvan Balbino. Sabe, Gilvan? Meu Deus do céu! Temos um jurado aqui. Estamos todo mundo Olha, pulando. gente, o Gilvan, ele é um ator excelente, ele é jurado, ele é Diretor. maravilhoso. E a Sara Bels é uma artista plástica de primeira, é uma mulher conhecidíssima, ela é internacional, ela é curadora, ela é tudo. A Sara Bels é uma pessoa, assim, fantástica. O Gilvan, ele tem um grupo, ele é do Rio de Janeiro, ele tem um grupo de 4 no ato, né? E eles já vieram nos festivais aqui, no Litoral em Cena. Então, assim, é uma referência pra gente, né? Pra mim, muito forte. E eu tive a oportunidade de tê-lo também como jurado no FENATA, que é um festival de teatro em Ponta Grossa, quando a gente foi com o estado de sítio, o grupo Controvérsias. E até hoje a gente mantém contato, e inclusive eu tô com essa turma de teatro aí no digital, aí eu já recorri ao Gilvan, né, porque eles apresentaram um espetáculo no digital, que inclusive referência, não sei se ele pode colocar ou você colocar depois o link, Gilvan, para o pessoal estar assistindo no YouTube, né. E aí eu mandei pra galera do grupo e eles querem conversar com o Gilvan, como que fez e tal. E o Gilvan topou, vai estar conversando com a gente. Ele é ótimo, Uma ele é pessoa ótimo. super... Que o Pequeno Valente mandou. Beijos pra ele. O Pequeno Valente está mandando... Beijos para o Henrique Cadim, Ele é uma para o gracinha. Gilvan e a nossa amada Sara Bels. Muito obrigada, Sara. Que mulher maravilhosa, Ó, né? ele mandou pra você, o Henrique Padinho. Ah, o filme. O filme O Pescador, escrito e dirigido por João Perrone. As gravações foram em Juqueí e a Barra do Una, em Boiçucanga. Muito bom, né? Ah, obrigada, o Henrique. É porque eu fiz só 2 cenas, então eu não tive muito vínculo quanto o Henrique. Ele foi protagonista mesmo do longa. Eu acho que ainda não saiu, né, Henrique? Mas quando sair, com certeza ele vai estar divulgando, a gente vai estar divulgando. Pronto. Legal. Que bom que ele deu esse apoio. Então, eu tava falando sobre os jurados, na verdade. O Henrique e a Jéssica, eles foram jurados uma vez que eu apresentei com os adolescentes a Cartomante, dentro da Fundac. A gente adaptou, porque eu tinha essa visão do teatro alternativo, desse espaço alternativo, né? De não ser o palco italiano, de andar pelo espaço. Então a gente adaptou dentro da Fundac com velas, com umas iluminações incríveis, assim, não vela real, era aquelas velas que não pega fogo, sabe? Que não pode. E aí a gente, porque ela olhou com uma cara, né, com vela, e aí o Henrique e a Jéssica, eles foram jurados, e eles marcaram, principalmente uma fala do Henrique, marcou a minha vida, assim, parece que destravou uma coisa. Por quê? Porque a gente ganhou em primeiro lugar, e aí eu tinha que falar, né? Eu sempre fui muito de fazer, e na hora de falar sobre o que eu fazia, eu não gostava, eu tinha inseguranças muito fortes, assim. Então, assim, como eu não tinha feito, o meu DRT foi pela prática, eu não tinha feito uma faculdade, aliás, não fiz uma faculdade, né? Fiz agora um técnico em teatro em Pinda, mas antes eu não tinha nem o técnico, então eu tinha essa cobrança comigo mesma de, nossa, mas eu ganhei em primeiro lugar, mas eu não tenho faculdade, mas e agora? O que que eu... E o Henrique falou uma coisa que marcou e me destravou. Então, eu sempre conto para as pessoas que eu vejo que também tem essa insegurança,
que ele falou assim, Bruna, tem muita gente que vai para a faculdade para tentar fazer o que você está fazendo aí com essas crianças, com esses adolescentes. E isso atravessou mesmo, porque é legal você ter um certificado, é legal você ter, inclusive não é nem o certificado, é mais para você ter oportunidades aí, né? Mas o que você sabe não significa nada se você fez uma faculdade ou não. A sua carga, a sua história, né? A sua vida na prática, naquilo, a sua experiência. Então, meu pai, por exemplo, ele monta, desmonta carro, ele não tem uma faculdade. Mas tem muita gente que tem uma faculdade e não sabe desmontar um carro e precisa dele para desmontar o carro, para arrumar um carro, né, por exemplo. Então a gente valorizar as pessoas, né, em si, a história das pessoas. E aí eu entendi que eu precisava valorizar a minha história. Não que eu não vá fazer, que eu não vá buscar, porque todo conhecimento é bem-vindo, né? Sim, o saber não ocupa espaço, né? Exatamente. E eu percebi também ali no Senac que o fato de eu fazer esse processo inverso, de ter ido para a prática e depois ir para um livro, ele traz muito mais compreensão do que você está estudando, lendo, do que quando você faz o processo de você vai fazer uma faculdade, você lê, mas você não viveu aquilo. Você vai ler hoje Stanislavski, é diferente uma pessoa que viveu no palco e uma pessoa que não viveu aquilo. Ele vai receber de uma forma diferente. Às vezes ele vai concordar, às vezes não, porque ele já teve a vida, né? Sim. Na prática. Isso aconteceu comigo quando eu fui para a faculdade de arte, né? Eu sou professora de arte. Eu já era artista. Então é muito mais fácil, como ela diz, o processo inverso. Eu fui fazer a faculdade de arte, já sendo artista, então muita coisa ali para mim era muito, muito, muito mais fácil do que para aqueles que não são artistas. Entendeu? Eles estavam ali pela licenciatura e para dar aula apenas. E, então é diferente, porque o artista, ele já nasce, né? Ele já nasce. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de atuar, de contar história, a gente nasce com aquilo. Então, você aprende, você faz a faculdade, faz, né? Você vai fazer lá o workshop, as dicas da contação de história, mas quem é ator, quem é atriz, quem é o contador de história nato, ele nasce. Então, aquilo é orgânico, né? A pessoa nem sabe que ele é um artista, que ele é um ator, mas ele é. Quando a pessoa olha e fala, nossa, mas você é um contador de história, né? Porque aquilo, né, é orgânico. O Henrique mandou, né? Minha fala foi: muita gente vai para a faculdade para estudar e entender como pessoas como você faz o que faz. E aí ele falou, disse magnífico a sua direção. Ah, ele disse pra mim, magnífico a sua direção. E aí eu agradeço muito, Henrique. Aí eu não sabia, eu não sei se você sabia disso, né? Do quanto você fez diferença na minha vida. Porque é muito doido, como uma coisa, um momento ali, foi muito rápido, né, aquele momento, mas que marcou, me destravou. Hoje eu falo, e o que eu não souber tá tudo bem, né? Tipo, que a gente tem essa cobrança de nossa, mas e se eu não souber? Nossa, mas e se perguntar? Nossa. Não, Você pode ser professor e não saber, e tá tudo bem. A gente vai buscando. Ninguém nunca vai saber tudo, né? Imagina, se souber, eu acho que. Mas você sabe, deixa eu só pegar um ganchinho aqui no que a Bruna tá falando. Eu assisti um vídeo uma vez, eu não vou lembrar, porque a minha memória nessa altura do campeonato é péssima, eu não vou lembrar o nome do médico, nada. Mas esse vídeo que eu assisti falava de um médico que fez um estudo. Ele começou a pensar e analisar por que certas pessoas são artistas e outros não. O que faz essa diferença, né? Por que tem aquela pessoa, ele nasceu, você vê aquela criança, que nem a Bruna começou, ela era uma menina, e ela começou no teatro e foi embora. Como ela acabou de falar aqui, ela não fez faculdade, ela não fez curso técnico, ela não fez nada. Ela subiu num palco e ela atuou e ela brilhou. Por quê que a Bruna fez isso? E vamos pegar uma outra menina de 14 anos, da mesma idade dela, e faz o mesmo processo, e não vai. A menina vai tremer, vai suar, vai sofrer, e não vai, e não consegue decorar o texto, não consegue
viver aquele personagem. Por quê? E ele começou nessa vertente, começou a estudar. E aí, através de estudos, ele percebeu que nós, os artistas, nós temos uma parte no cérebro que ela é diferenciada. Tem uma parte no nosso cérebro que é como se ela fosse aumentada, né? Eu não sei explicar muito bem, porque eu não sou médica, e faz tempo que eu vi isso, mas é mais ou menos isso. Tem uma região do nosso cérebro que é como se ela fosse um pouco maior, um pouco mais evoluída, inchada, não sei como se diz. Ela é um pouco maior. E é essa a diferença. Então, essas pessoas que nascem, né, com essa parte do cérebro assim já diferenciada, são os artistas. Porque se assim não fosse, todo mundo seria artista. Todas as pessoas, os seres humanos, seriam artistas. Se bem que cada um é artista ao seu modo, né? Principalmente a gente que peleja com a vida aí, os pobres, como a gente diz, né? A gente acaba virando artista até sem querer. Mas então, é isso. A gente tem essa parte do cérebro que é diferenciada. Oi, Henrique. Um dia vou dirigir o Pequeno Valente e Raíssa no meu texto. Palhaçada em eco. Esse Henrique é ótimo. Ele já tem o texto. Obrigada, Henrique, em nome das crianças, né? Porque eles estão aqui, mas não estão participando. Obrigada, obrigada em nome da Ana Karina, mãe das crianças. Mas é isso. E outra coisa que eu lembrei, porque assim, a Bruna vai falando aqui e a minha cabeça vai trabalhando. E eu lembrei ela estava falando que ela fez um longa, né? Então eu lembrei de um curta-metragem que a gente fez aqui há muito tempo atrás, né? Vocês fizeram numa Fazenda Serra Mar. Na Fazenda Serra Mar. O nome do curta era Estanque. Era um filme que falava dos bastidores de um circo falido, né? Então, essa história se passava nos bastidores desse circo. Pensa num circo falido, onde as pessoas praticamente estão passando fome, né? Já não tinha mais condições nenhuma de levar aquele circo adiante, e enfim. E aí vocês imaginam a confusão que é ali dentro, aqueles artistas cobrando da dona do circo, né, o seu pagamento, porque eles precisavam viver, e ela não tinha de onde tirar, enfim. Então, o pessoal do SENAC, inclusive alunos, né, que estavam se formando, e vieram de São Paulo para fazer esse curta aqui na Fazenda Serra Mar. E chegando aqui foram procurar, né, onde tinha a Secretaria de Cultura, que nós aqui não temos, né, nós temos a Fundac, procurar atores para que pudesse ser feito esse filme, porque eles eram estudantes de direção, de iluminação, cenografia, maquiagem, mas eles não eram atores. Então, cada um estava ali fazendo o seu TCC, né? Na iluminação, na sonoplastia, figurino, maquiagem, enfim, e precisava dos atores. E graças a Deus eles se deram muito bem, tiraram nota 10 e a gente ficou muito feliz com isso. Então teve uma boa parte dos atores de Caraguá que participou desse curta-metragem, O Estanque. Legal. E o ator faz a diferença, né? Graças a vocês, a atores. matéria-prima, né? Porque se o texto é lindo, o cenário é lindo, tudo é lindo, e o ator não der conta do recado, não adianta, né? Tá. Eu acho que a gente está finalizando, né? Então acho que é legal deixar algumas dicas, né? A gente está falando sobre se reinventar na pandemia enquanto artista. A minha dica primeiro respeitar o momento se você não estiver produzindo, tá tudo bem não estar produzindo. E depois que você respirar, você buscar ali os cursos e ir para esse lado do audiovisual, né? Eu acho que independente de acabar a pandemia ou não, sim, a gente adquirir conhecimentos é sempre bom. Então, sim, vai ser uma opção que a gente vai ter. Sim, aí. É uma carta que você tem na manga, né? Total. Então, ir para o lado, pesquisar audiovisual, curso, sabe? E também, a minha palavra que para mim é chave hoje, né, na minha vida, que eu descobri recentemente, é o empreendedorismo. Eu acho que tem o Sebrae aí, que tá dando cursos, sim, gratuitos, sabe? A gente tem a Poieses também, que é um programa do governo do estado. Muito importante. Que tem cursos incríveis. Eu não paguei nenhum, gente. Inclusive,
Eu acho que isso é bom falar, porque a gente tem coisas gratuitas, sabe? Basta você buscar, você querer, né? Você se comunicar, pedir para as pessoas, entrar nessa rede mesmo de artistas que estão procurando. Então, façam cursos e também vai colocando em prática. Porque eu tinha essa síndrome de ficar fazendo curso e não colocar em prática. Então, faça e põe em prática, sabe? Tem vergonha de filmar? Mas filma só pra você. Vai filmando, vai filmando. Uma hora vai, sabe? Verdade. Então, eu acho que o estudo é a prática, né? Ele vai caminhando junto. Com certeza. Tem também aqui a Beth do Vale, a nossa querida Beth do Vale. Um beijo, minha querida, minha linda. Que ela diz que o Pequeno Valente e a Raíssa, uma dupla imperdível. E realmente, eles são ótimos. Então, como eu estava falando agora há pouco do artista nato, né? Pequeno Valente e Raicinha, exemplo disso que eu estou falando. Com certeza o cérebro dele, se a gente abrir agora, lá dentro tá aquele pedacinho assim. Descobri por que ele tem a cabeça maior. Não é? Então, tudo bem que a mãe, né, Ana Karina, incentiva muito, ela é a nossa produtora, amada e idolatrada, salve, salve, e ela acompanha e ela faz tudo, mas o talento é das crianças, né? Então, você vê, eles estão pequenos, o Murilo hoje com 13 anos, mas ele começou há quanto tempo, né? E a Raíssa com 8, 9 anos, mas também desde pequenininho. Então, eles são artistas natos, isso daí é deles, né? Já nasceu assim. Não adianta um pai ou uma mãe querer impor. Isso é muito importante, gente, impor. Por exemplo, a mãe que quer que a criança toque piano ou seja uma bailarina. Você vai infernizar a vida daquela pessoa, aquela menina chorando com aquela cara amarrada, tendo que fazer o plié, o blé lá, que eu não sei, e ela detesta, ela não quer. Ou então tocando aquele piano de martelo, porque não quer, não gosta. Então, os pais têm que entender isso, né? Que a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, porque ela vai fazer bem feito. Não é, Bruna? É isso. Bruna Guimarães, Rita Brunherotti, aqui vai ficando as nossas saudações para vocês, o nosso agradecimento para vocês que estiveram conosco até agora. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. De coração. A outra live que eu fiz com o Ângelo Pereira deu 289 visualizações. Obrigada, gente. Então, aqui nós, em nome da Fundac, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, a gente agradece. Sexta-feira eu estou de volta com a minha live às 19 horas aí, no Facebook. Eu acho que você pode divulgar sua página também. Gente, quem quiser conhecer a história, né, eu contei a história das crianças, do Pequeno Valente da Raíssa Pimentinha, tem lá no YouTube, Plantadeira de Histórias, e também tem no meu Instagram, Plantadeira de Histórias, e tá como os Irmãos Arteiros, Murilo e Raíssa, os Irmãos Arteiros. Vão lá conferir. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até sexta-feira, 19 horas.